Ao Rui Santos, Presidente da Federação Distrital do PS Vila Real, eu quero dizer, à semelhança do que já tenho feito, que as nossas divergências me têm enriquecido. Reconheço-lhe capacidade de liderança, trabalho e abnegação. Orgulho-me que, no respeito pelas nossas diferenças, estejamos hoje a partilhar o mesmo espaço de cidadania, no que diz respeito à defesa de valores que dizem diretamente respeito à qualidade de vida dos cidadãos, abraçando projetos autárquicos de proximidade com elevado espírito de serviço e entrega à causa pública. Saúdo-te, Rui, e desejo-te, como para mim, o maior sucesso por acreditar que as dinâmicas de mudança, partilhadas pela vontade, empenho e convicção dos cidadãos, podem acrescentar ao exercício dos cargos públicos a vertente de humanismo que em muitas situações tem estado ausente e que, afinal, deve ser o alicerce principal da edificação de qualquer projeto. Agradeço ao Rui Solheiro, conceituado autarca de Melgaço, a cujo executivo preside há vários anos e cuja atuação, enquanto vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, se tem pautado sempre por linhas de conciliação, no sentido de que a sua experiência possa contribuir para que a ação geral ao nível dos municípios seja mais consentânea com as exigências sociais atuais. Na qualidade de secretário nacional do PS, que hoje aqui representa o secretário-geral, eu quero dizer e pedir-lhe que transmita o meu reconhecimento pela forma como o PS tem vindo a acalentar a minha candidatura ao município de Chaves, bem como pedir-lhe que transmita ainda a minha vontade em ser igual a mim própria e defender perante o PS a nível nacional as causas que tenha como justas no que aos cidadãos fladienses disser respeito. Não abdicarei de orientar a minha ação enquanto candidata e futuramente enquanto Presidente da Câmara Municipal de Chaves por linhas orientadoras que coloquem sempre as questões da coesão territorial, da coesão social e do desenvolvimento como prioritárias na garantia de igualdade de oportunidades a todos os cidadãos do meu país e, em concreto, do meu concelho. Obrigada, Rui Solheiro, pela sua presença, pelas suas palavras e ainda por ter a certeza de que levará a minha mensagem e será, pela sua experiência autárquica, um parceiro na defesa destas causas. Agradeço ainda a presença de atuais presidentes de Câmara. Permitam-me que faça aqui a referência ao Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Fernando Rodrigues, exemplo de autarca carismático, dedicado, homem que colocou sempre nas suas prioridades os interesses das suas gentes e do seu concelho. Montalegre é hoje um concelho reconhecido a nível nacional pela sanidade das suas finanças e pela afirmação da sua identidade. É um concelho que ganhou centralidade no cenário do Alto Tâmega. E o Fernando alargou muitas vezes esta dedicação ao Alto Tâmega em geral. Quantas vezes bebi das suas palavras e da sua energia o entusiasmo mesmo que nos começa a falhar quando a caminhada às vezes não é fácil. Nunca me faltou com a solidariedade, com a palavra amiga que faz a diferença em momentos de maior tensão. Obrigada também hoje pela sua presença. Quero agradecer ainda aos dois presidentes de Câmara do Partido Socialista de Chaves, ao Alexandre, que hoje não pode aqui acompanhar-nos, com pena dele, eu sei, e com pena nossa, sobretudo pelo motivo que causa a sua ausência, que é um motivo de saúde, ou melhor, de falta dela. E ao Altamiro, a quem quero dizer que é uma grande honra a sua participação ativa nesta sessão. Foi ao seu lado que iniciei a minha vida política de forma mais ativa. E o seu exemplo de liderança, trabalho, seriedade e competência honram-me. A minha inclusão no seu projeto, à luz destes pilares, foi elucidativa. Obrigada por essa oportunidade que me deu de aprender e trabalhar consigo. Quero hoje dizer-lhe que aprecio a forma como sempre tem gerido o seu espaço, discreta, mas partilhando a sua experiência. Quero hoje dizer-lhe também que conto com o Altamiro para me acompanhar nesta caminhada. O sucesso deste projeto será também o seu sucesso. E agradeço aos dirigentes nacionais, regionais e locais do Partido Socialista de Vila Real aqui presentes, a eles e aos candidatos autárquicos do distrito. O nosso trabalho conjunto nesta fase será o embrião do trabalho em rede que cada vez mais se exige quando as causas são comuns. A defesa do interesse dos cidadãos e o desenvolvimento harmonioso de cada concelho como parte integrante de uma região.
Desejo a todos força, pela coragem que já demonstraram na assunção das suas candidaturas, muita força para que os reveses dos percursos possam sempre ser olhados como as oportunidades para melhorar e nunca como a tentação para vacilar. Força e sorte a todos. Permitam-me que agradeça agora a todos, sem exceção, todos. Juntos somos uma alma maior e mais forte, mais capaz de recuperar chaves. Aos mais jovens, valia incalculável no dimensionamento do futuro de qualquer região. A sua irreverência natural confere a vivacidade que, por vezes, as marcas da vida já não permitem aos menos jovens. Considero o diálogo e a partilha intergeracionais fundamentais na observação, análise e ação, base de qualquer projeto. Aos menos jovens, aos homens e às mulheres flavienses. Não encontro melhor forma de vos devolver o carinho da vossa presença ao dirigi-lo a alguém que está aqui na sala, que me honra e engrandece com a sua presença. Foi ela a responsável maior por eu estar aqui hoje. Um exemplo de cidadã trabalhadora, lutadora, empenhada, cidadã de vida cheia em todos os sentidos, sempre procurando superar as dificuldades, sempre incutindo os valores da justiça e da verdade, combativa por causas. Do alto da sua idade continua a ser. É mesmo a minha maior crítica. Dela continuo a receber os maiores ensinamentos. Agradeço-te, mamã, e o carinho que coloco nestas palavras e que me é transmitido pela tua presença, dedico também a todos vós. Muito obrigada pelo exemplo. Como a minha mãe, também eu sou flaviense de gema. Nascer e crescer em Chaves, percorrer a cidade desde tenra idade e dela desfrutar é um valor acrescentado na minha vida. Conhecer bem o seu espaço rural, pelas origens maternas e paternas. Ter feito a escola primária numa freguesaria rural por força da atividade profissional da minha mãe, ensinou-me a acarinhar e valorizar esse espaço fundamental na identidade do nosso concelho. Vejo com muita satisfação colegas e amigos desse tempo, hoje aqui na sala. De 51 juntas de freguesia do nosso concelho, apenas 3 são tidas como espaço urbano. Esta vertente territorial, caracterizada pela ruralidade, é uma característica diferenciadora que só pode ser potenciada. Por isso nos empenhamos na manutenção desta fabulosa marca identitária, pelo garante de dignidade e de qualidade de vida àqueles que teimam e bem em povoar este espaço e que na sua maioria são cidadãos já fragilizados, para os quais a proximidade desses homens, que continuam a troco de quase nada, ou talvez muito, a assumir a presidência das nossas juntas de freguesia, é fundamental. Saúdo os que também hoje aqui estão presentes e recebam daqui a minha admiração pelo vosso nobre trabalho e o meu alento para que nunca desarmem no apoio, no contributo para a dignidade e qualidade de vida dos cidadãos a quem dirigis a vossa atividade. Quero dizer-vos que me sinto fortemente motivada nesta candidatura à Câmara Municipal de Chaves. Eu olho para trás e vejo uma cidade, um concelho muito diferente daquele que percorro atualmente. E podemos questionar, porquê olhar para trás? Sim, também é verdade que podíamos não olhar para trás. Mas também é verdade que bem conhecer o passado ajuda a compreender o presente e a muito melhor podermos preparar o nosso futuro. E nenhuma destas vertentes pode ficar esquecida quando queremos construir um projeto sustentado. Não é com alegria que vos confesso que uma das minhas motivações é o reconhecimento do grave retrocesso que observo em Chaves. Não vos digo isto de ânimo leve. Digo-vos com base no que sinto, com base em diversos testemunhos que vou recolhendo nas minhas conversas diárias com os flavienses, mas também com a objetividade dos números. Se entre 91 e 2001 o Concelho de Chaves tinha ganho 2.727 cidadãos residentes,
A realidade dos números, com base na mesma fonte, os censos, diz-nos que entre 2001 e 2011 o concelho de Chaves perdeu 2.424 pessoas. Perder quase 2.500 pessoas num concelho da nossa dimensão é demasiado gravoso e revelador de uma clara ausência de estratégia que conduza à atração e fixação das pessoas. Por outro lado, o concelho não se modernizou e, contudo, descaracterizou-se. Do meu ponto de vista, o desejável seria exatamente o contrário, que o concelho se modernizasse sem, contudo, se descaracterizar, sem termos que ler, quando pesquisamos sobre Chaves, textos como este. O Jardim das Freiras foi um belo e emblemático jardim no centro da cidade de Chaves, que durante mais de 70 anos coloriu e animou o coração da cidade. O jardim foi completamente destruído e reconvertido num espaço de esporádicas iniciativas municipais na primeira década do século XXI. De traçado plano e empedrado, foi amplamente contestado e continua a despertar a indignação de especialistas e naturais que o frequentam. O Jardim das Freiras permanece como um espaço de memórias e lazer transversais a dezenas de gerações, enquadrando-se atualmente numa perspectiva de espaço desvalorizado e descontextualizado, arquitetonicamente determinado pela relação do mesmo com a arquitetura e traço envolvente. O Jardim das Freiras de Chaves continua um espaço patrimonial e imaterial na memória flaviense, bem refletido nas emoções e protestos da população. Não me agrada que a minha cidade seja assim descrita quanto a um dos seus espaços nobres. E infelizmente todos sabemos que não é o único. O Largo do Arrabalde, o Cine Teatro, o Açude, entre outros, eram espaços privilegiados de encontro e convívio para os flavienses. Eram os espaços associados à nossa identidade coletiva, que não me conformo que continuem a ser destruídos e desprezados. E chamo a vossa atenção. A perda de identidade leva gerações a recuperar e é imperdoável que se ponha em causa um pilar que é fundamental para a afirmação de uma cidade, a sua identidade. Eu tenho a certeza de que juntos podemos recuperar parte desta identidade perdida. Estou convicta de que ainda podemos fazê-lo e estou convicta de que este é o momento. É que, a par com a descaracterização que conduz à perda de identidade, efetivamente o concelho não se afirmou de nenhum ponto de vista. A grande marca que é Chaves, com os seus cidadãos, com as suas termas, com o seu património histórico e cultural, com os seus produtos regionais, com a sua veiga, com as suas freguesias típicas, com a sua localização estratégica privilegiada, não se afirmou. Antes foi superada em capacidade de atração pelos concelhos vizinhos. Não era suposto ser o contrário? Que Chaves liderasse o Alto Tâmega? Bom, mas o que me custa é que, apesar disto, a autarquia endividou-se. Perdoem, mas eu tenho que falar disto aqui. Este diagnóstico tem que ser feito. O Executivo apresenta uma dívida que ascende aos quase 50 milhões de euros, a ponto de ter que recorrer ao Programa de Apoio à Economia Local, só para pagar dívida de curto prazo. Dívidas a fornecedores e empresas locais por saldar há 5, há 4, há 3, há 2, há 1 ano. E no que respeita à dívida de curto prazo, que é tida como aquela que ultrapassa 90 dias. Durante os próximos 14 anos, o município de Chaves estará a saldar a falta de honra e de compromisso do Executivo, para além das restantes implicações que envolve o recurso a este programa. Por exemplo, o aumento para o máximo das taxas e impostos municipais. E é que, reparem, além de se verificar que não foram criadas condições para que novos investidores se viessem fixar em Chaves, ainda houve muitos que tiveram que cessar atividade e fechar portas. Quando percorro o centro da cidade, entristeço-me com o número de portas que vou vendo, que vou encontrando fechadas. E Chaves, que foi um tão grande entreposto comercial. Chamo a vossa atenção, não foram os 308 municípios do país que recorreram a este apoio. Só aqueles que estão em situação financeira muito delicada.
O PAEL, aliás, como temos ouvido reputados comentadores referirem, significa o resgate das contas dos municípios pelo Governo Central. É esta a situação em que o atual Executivo deixa a Câmara de Chaves. E eu não me conformo, até pela forma como esta situação concorre para a falta de apoio e fomento ao empreendedorismo local e, consequentemente, para a diminuição de postos de trabalho. Os números do desemprego registado no nosso concelho permitem verificar que foi o concelho de Alto Tâmega que mais cresceu, mas em número de desempregados inscritos no seu centro de emprego. Cidades da mesma dimensão conseguiram criar atratividade, como promovendo, por exemplo, os seus produtos, colocando-os na cadeia de produção de grandes empresas. Com isso contribuem para gerar postos de trabalho e para incentivar a melhoria de competências das pessoas em áreas específicas. Em Chaves não, eu sinto que em Chaves se desperdiçaram oportunidades. Temos um parque empresarial pouco mais que vazio. Temos uma plataforma logística integrada na rede nacional, convertida em ninho de ratos, em vez de ser um ponto estratégico de confluência para a efetivação de serviços e, em parceria com o mercado abastecedor, contribuir para o escoamento e a internacionalização dos nossos produtos. E temos tantos e de tão elevada qualidade. Perderam-se, alguns foram mesmo apropriados. Outras cidades e concelhos promovem feiras e eventos que movimentam muito dinheiro e pessoas. Em Chaves não temos nenhum evento neste domínio que esteja verdadeiramente ancorado e que promova a fidelização de visitantes e a atração de novos visitantes. Em Chaves não temos sequer um espaço condigno para acolher um evento de maiores dimensões. E estas questões, além de trazerem à evidência falta de estratégia, ainda se associam à falta de humanismo patente na fraca expressão cultural, até pela falta de valorização das associações culturais do concelho, na descaracterização dos espaços de convívio e lazer, na ausência de espaços condignos para a prática desportiva, na apresentação de uma cidade suja, com buracos abertos por todo o lado, alguns há anos, na falta de investimento nas ligações municipais, no fraco fomento da mobilidade entre espaço urbano e espaço rural e na desproteção das freguesias, algumas com protocolos em dívida há anos e que culminou com a extinção, sem critério, nem qualquer vantagem visível de parte delas. Acreditem que eu não me regozijo em absoluto com o que vou dizer, mas a verdade é que o diagnóstico que fiz do concelho, e que não é mais do que a sistematização de parte do que é visível para todos, é ao contrário do que foram desde 2001 as grandes promessas eleitorais do PSD, que desde 2001 ocupa o Executivo na Câmara de Chaves. E as promessas para com os cidadãos são para cumprir. Isso sim seria a verdade. E para além de verdade, seria a obrigação por parte de quem exerce funções públicas que têm repercussões diretas na vida do coletivo. Onde está o Parque Urbano Desportivo? Onde está o pavilhão multiusos? Onde estão os parques de estacionamento? Onde está a ligação entre a autoestrada e o hospital? Onde está o resultado de ações de promoção do centro histórico? Onde está a casa mortuária? Onde se verifica a competência para valorizar as potencialidades do nosso concelho e o colocar verdadeiramente na liderança do Alto Tâmega? Na perda de pessoas? Na perda de postos de trabalho? Na perda de serviços? Na descaracterização do concelho? Na falta de afirmação? No desperdício ao não definir prioridades, não fazer planeamento e realizar gastos avultados sem qualquer retorno, como por exemplo o campo da feira? Não estamos contra ninguém. Eu acredito que a vontade e a intenção tivesse sido cumprir, mas infelizmente não houve capacidade para o fazer. A história deve ensinar-nos valorizar o que fazemos bem feito, mas ter humildade para reconhecer os erros. São atos de seriedade e, além do mais, de coragem. Os sucessos devem animar-nos, os erros ensinam-nos, desde que queiramos aprender. Por isso, não é assim tão despiciendo que olhemos ao passado. Devemos é olhá-lo com capacidade de observação crítica e autocrítica. Perante esta herança, eu sinto que não podemos baixar os braços. É isto que vos proponho, agora sim. Olhar em frente, definir metas,
prioridades e linhas claras de atuação, com o objetivo bem definido de recuperar chaves e de a colocar na senda da centralidade e do desenvolvimento. Só tenho um conjunto breve de condições. Que este percurso seja feito assente na justiça das nossas observações, na verdade das nossas afirmações, na solidariedade nas nossas relações e na transparência e competência nas nossas ações. Cumprindo com estas condições, urge colocar como prioridade a resolução do grave problema financeiro da autarquia. Isso exige uma grande clareza e seriedade na análise de todos os dados e eliminar o vício de empolar a receita estimada da autarquia e de esconder a dívida. Projetar, mediante planeamento sustentado, na definição clara de prioridades, projetar, mediante planeamento sustentado, estende o desperdício. Entendo que esta é a altura de colocar verdadeiramente a autarquia ao serviço dos cidadãos, conferindo-lhe humanismo na ação e orientando os esforços para a afirmação clara de políticas sociais, geradoras de maior atenção e proximidade aos cidadãos, procurando melhorar o seu dia-a-dia, agilizando a ação, mesmo através da desburocratização. No fundo, analisar de forma clara o que o município pode fazer pelos seus cidadãos. Fazer uma clara aposta no desenvolvimento, apostando em devolver identidade e numa estratégia de marketing municipal que potencia marcas-chave, valorizando as nossas gentes e património, as nossas termas e a nossa veiga, e não abdicando de apostar claramente na localização privilegiada de Chaves, no sentido de que se possa constituir numa das mais importantes plataformas de diálogo ibérico. Será fundamental rentabilizar todas as infraestruturas de que o Conselho está dotado, numa ação de forte envolvimento e parceria com os agentes económicos locais. É fundamental projetar com sustentabilidade e gerir com eficiência os recursos autárquicos. Há que reavaliar toda a dimensão de recursos humanos da autarquia, no sentido de os afetar em ordem às suas competências, devolvendo motivação e vontade, por forma a elevar a autoestima, a rentabilidade, a produtividade e, por essa via, também a qualidade. E repensar toda a organização territorial do Conselho. Não concordamos com o que está proposto e para ser executado neste domínio. Repensá-lo-emos. Traremos este dossiê para cima da mesa. Mas, sem demora, a proximidade às freguesias é uma meta prioritária. O Conselho é uno. É um dever conferir oportunidades a todos e as freguesias têm muito a acrescentar. É urgente motivar e dar condições para que a vida a esse nível não se limite à sobrevivência. Estimular e valorizar os produtores e os produtos. Reinvestir no setor primário e associá-lo a motor de desenvolvimento. O grande compromisso é não esquecer, em tudo o que façamos, o vetor fundamental da sustentabilidade. Será nossa obrigação usar e rentabilizar o que temos, sempre com a preocupação de deixarmos a quem vem depois de nós melhores condições do que aquelas que recebemos. É um compromisso dirigido a todos e em particular aos jovens. É possível regressar às Chaves. Vai ser possível regressar às Chaves. Estas são linhas gerais de um projeto coletivo a construir convosco. Eu falo muitas vezes e também vos digo que às vezes sou apelidada de demasiado emotiva quando abraço essa questão, mas falo muitas vezes na democracia participativa, porque acredito nela. Eu acredito que nós fazemos mais e melhor se naquilo que é a nossa ação nós estivermos a refletir aquilo que são as preocupações, aquilo que são os anseios dos cidadãos. É esse o desafio que aqui vos deixo. É o desafio de que cada um de vós pense e acrescente a este projeto. Este é um projeto que tem que ser o reflexo de nós todos. Ele tem que ser o reflexo dos flavienses, o reflexo da sua vontade, o reflexo dos seus anseios.
Chaves, não se esqueçam, é um litoral de oportunidades. Nós já não estamos na era dos descobrimentos. Agora, o litoral tem de ser esta faixa que nos liga àqueles que temos de fazer os nossos parceiros privilegiados, os europeus. E temos que ser proativos, levar, trazer, mostrar e demonstrar as fantásticas potencialidades do nosso concelho, porque as têm adormecidas, mas nós vamos acordá-las. Por isso, não me ouvirão falar mal de Chaves, das suas pessoas, das suas instituições. Esse é o exemplo de uma política de afastamento pelo receio. Nós não queremos afastar pessoas, nós queremos ganhá-las, nós queremos ganhar pessoas. Nós queremos recuperar Chaves e para levar essa tarefa a efeito com sucesso, precisamos de estar juntos, de colaborar, de trabalhar em rede, dando e recebendo, trocando experiências e cimentando relações. Nunca se esqueçam, nós somos flavienses. O nosso sangue tem o calor das nossas águas termais, tem a fortaleza das nossas geadas e tem a doçura dos nossos estios. Eu acredito e confio nos flavienses. Por isso, eu chamo todos. Mas esta missão exige mais, muito mais, do que estarmos todos. Mais do que estarmos todos. É preciso que estejamos juntos. Juntos, unidos, solidários, em torno das causas em que acreditamos. Juntos, unidos e solidários no trabalho de recuperação da nossa cidade. Estarmos juntos, unidos e solidários já faz parte do projeto de recuperação. Juntos por Chaves recuperamos uma memória coletiva que sempre fez dos flavienses fortes. Viva Chaves! Viva os flavienses! Vamos trabalhar, vamos estar juntos